Saudações, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar de um livrinho que eu li a semana passada, Nhoto Tico, o Rei do Riso, de Paulo Fernandes. Vital Fernandes da Silva, o Nhoto Tico, foi um dos grandes astros do rádio brasileiro. Ele começou a carreira artística dele no rádio em meados da década de 30 e ele teve programas até a década de 60, passando pelos anos 40, que foi a era de ouro do rádio no mundo. O Nhoto Tico passou por todas as grandes rádios brasileiras, principalmente do Rio e de São Paulo. Tanto com programas próprios, como com participações especiais em outros programas, né, fazendo sketches de humor e imitações, que era um grande sucesso, né, além dos programas que ele fazia ao vivo em auditórios, que estavam sempre lotados. O Totico foi um astro em sua época, fazendo parcerias com a grande Carmen Miranda, que era mundialmente conhecida. Em 1940, a National Geographic destacou Nhoto Tico como a figura mais importante do rádio brasileiro. O Totico era muito conhecido pela grande habilidade que ele tinha com a voz e com a interpretação. Ele imitava diversos personagens, ele criava diversas personalidades que dialogavam entre si, e elas tinham personalidade própria, cacuetes e uma voz própria que ele conseguia mudar, desde uma velhinha até uma criança. Ele fazia sotaques, era considerado muito impressionante, e muitas pessoas na época achavam que realmente o programa dele tinha vários atores, né? Seguindo essa linha, em 1933, Totico criou seu programa A Vila da Arrelia. Os personagens eram caricaturas das figuras que formavam a cidade de São Paulo na época. O árabe, o português, o oriental, o imigrante nordestino e os italianos. Em 1935, o Totico faz a Escolinha da Dona Olinda, que também segue o mesmo esquema, e muitos dos personagens que estudavam na escolinha eram parentes, né, filhos dos personagens da Vila da Arrelia. E ele foi pioneiro nesse formato antes do Chespirito, né, o Chaves, né, e antes ainda do Professor Raimundo, né, do Chico Anísio. O livro acompanha a trajetória do Nhoto Tico desde o nascimento dele em Descalvado em 1903 até o seu último trabalho, em que participava do Som Brasil com o grande Rolando Boldrin. Totico passa seus últimos dias em São Paulo, onde falece em 1996. No final do livro tem uma seção de cartas, textos e poemas trocados pelo Nhoto Tico com amigos. E entre esses textos tem duas surpresas muito interessantes. Uma é uma carta que ele enviou em 1965 para o deputado Derville Alegrete, e lembrando que nesse ano já tinha sido instituído o golpe militar no Brasil. E o texto chama-se Igreja Católica e os Estados Unidos. E é um trecho de uma carta em que ele fala da influência terrível do imperialismo, né, para os países do terceiro mundo. E em um dos pedaços da carta, ele escreve: Fidel Castro, de início, acredito, não era marxista. Tanto assim que contou com auxílio norte-americano para derrubar Batista, o sargentão. Como, porém, vencida a Revolução, tenha tido coragem de cortar asas, melhor diria, as garras, de certas aves de rapina norte-americanas que faziam de Cuba sua mina de ouro, seu redemvus passou a sofrer toda sorte de hostilidades e pressões por parte do Departamento de Estado norte-americano, que outra coisa não é senão o escritório central encarregado da defesa dos interesses dos trustmen's Yankees. É muito impressionante, porque realmente a perseguição às pessoas de esquerda ainda não tinha tido o AI-5, né? Mas nessa época, assim como a gente viu há um tempo atrás, os grandes artistas de massa, a maioria deles se entregou ao que era mais fácil, né? Ao que o público gostava mais, que foi o quê? Foi o fascismo, né? O autoritarismo e pensamentos da boçalidade, que é muito mais fácil, né? Muito mais difícil você defender ideias completas e complexas, né? E é muito interessante essa carta. Em um outro texto, de uma carta que ele enviou a um senhor chamado Camilo, em 1983, ele diz: há uns 15 dias, não me lembro se na Europa ou nos Estados Unidos, um jornalista especializado em economia declarou que o Brasil é um país governado por agiotas. Tudo verdade. E nós, o que fazemos? Continuamos deitados eternamente em berço esplêndido.
O Brasil sempre foi assim, no tempo das capitanias, colônia, governo geral, império, república de antes e depois de 30, com Getúlio e sem ele, com os milicos e sem eles. Este tem sido um país muito infeliz, onde os idealistas, os honestos e os patriotas sempre somaram minoria. É muito impressionante, porque no decorrer do texto, do livro, da trajetória, sempre tem passagens onde o Nhoto Tico enfatiza que ele é um nacionalista, os valores da pátria, etc. e tal. E geralmente quem tem muito esse discurso faz o oposto. Geralmente essas pessoas é um moralismo barato, são bravatas, né, para controlar, né, para manter o status quo. E ele demonstra com esses pensamentos, né, que realmente ele compreendia o Brasil como uma pátria, não como uma bandeirinha, verde e amarelo, esse tipo de groselha. A pátria são as pessoas que constroem o país. São os pensamentos daquelas pessoas que formam o povo brasileiro. E ele tinha isso como uma bandeira e é muito interessante. Eu recomendo a todos, né? E no meio do livro tem uma sessão de fotos muito legal, né? Da trajetória dele, etc. Eu comprei esse livro num kitzinho que foi feito pela Associação Amigos do Museu de Descalvado. Ele acompanha um acessório artesanal. Pode ser necessários, estojo ou porta-moedas, feitos pela professora Maria Luísa Dolce. E eu acho que se você entrar em contato com a página do museu ou com a professora, eu vou deixar os links, você ainda consegue comprar uma cópia desse kit, comprar esse kit, e aí você ajuda o Museu de Descalvado. O museu é muito interessante, visitem o Museu de Descalvado se vocês tiverem oportunidade. Tem várias peças, vários objetos do Nhoto Tico lá, entre outras coisas, né? Histórias da linha férrea brasileira, etc. e tal. E é muito interessante. E outra coisa que existe é esse livrinho aqui, um livrinho ilustrado, que é uma parceria da Associação Amigos do Museu de Descalvado com o Estúdio Lucide de São Carlos, né? E ele é uma espécie de forma resumida desse livro, né? Do Paulo Fernandes, com os pontos mais altos, né? Os pontos chaves da carreira do Nhoto Tico. E é muito interessante. O texto é do grande Júlio Moretin, né? Aqui de Descalvado. Os desenhos são do Felipe Lucide, né? De São Carlos, do Estúdio Lucide. E as cores são do grande artista descalvadense Danilo De Falco. É bem legal, assim, um livro simples, divertido, né? Que conta a história desse grande artista. Para uma última indicação para fechar, né? Seguindo essa linha dos artistas do interior paulista, que foram grandes artistas, eu vou recomendar o livro Genésio Arruda, um caipira da Vila Neri e o cinema falado. O Genésio Arruda, ele foi um dos primeiros personagens a vestir esse estilo do caipira clássico que a gente conhece, né? Ele do lado do Sebastião Arruda, que era um outro artista, eles começaram a fazer apresentações em circo e ele estrelou o primeiro filme sonorizado brasileiro, né? Acabaram-se os Otários. E ele inspirou depois o Mazzaropi, né? O grande Mazzaropi, a criar seus personagens, né? A versão dele do Jeca, né? Que é um pouco diferente da versão do Monteiro Lobato, uma versão própria. E o Candinho também, né? Que é um caipira na cidade. Vários personagens do Mazzaropi, né? É isso aí. Procurem também na internet alguns registros que tem no YouTube com programas do Nhoto Tico, né? É difícil de ouvir, né? Porque são programas dos anos 40, 50, né? Só que é muito legal você ver e saber desse cara que foi um grande astro, né? Ele foi um popstar mesmo. E é isso aí. Falou, galera.